vocês saibam que nós estamos com as vagas da Escola até aprovação abertas. E nessa oferta especial de janeiro, você está recebendo método até aprovação, que é R$ 1.500, escola até aprovação jurídicas, que é R$ 1.900, e escola até aprovação tribunais, que também custa R$ 1.400, tudo isso por o preço de uma só. Então você está pagando menos de R$ 2.000 e está recebendo todo esse ecossistema aí com 2 anos de acesso se você comprar durante a live de hoje. Inclusive vai aparecer para você uma oferta exclusiva que se você comentar, você vai falar com o nosso time e durante a live, você comprando durante a live, você consegue ainda um descontinho extra, beleza? Depois da live já é tarde demais, mas durante a live você consegue um descontinho extra, beleza? Então a gente vai falar sobre como organizar as revisões, né? Esse grande tema das revisões é um tema muito importante. Você que está ao vivo aqui, eu queria que você comentasse para mim. Você tem uma boa técnica de revisão? Você está confortável com a sua revisão? Esse é um ponto importante, porque se eu estudo no dia a dia, se você fica angustiado, quando eu vou rever esse material, ou não considero que eu estou revisando o suficiente, ou o que eu tenho que fazer para revisar, essas perguntas não podem existir na tua rotina de estudos. Se você não está convicto ainda em relação a como revisar, você está fora do jogo, beleza? Não vai funcionar. A revisão é um pilar muito importante para a sua aprovação, beleza? Não existe aprovação sem revisão. Então a revisão realmente é um ponto absolutamente fundamental e se você percebe isso, significa que você tem uma visão bastante sóbria do que é o estudo e do que é o estudo para concurso. Revisar é fundamental. Antes da gente falar objetivamente sobre como colocar as rotinas as matérias na sua rotina de revisão, eu quero falar com você sobre o que é revisão, beleza? Revisão, até etimologicamente, não canso de repetir, significa ver outra vez. Ver de novo. Se eu vou ver de novo, eu posso entender que eu vou ver de novo duas coisas. O primeiro ponto é que eu vou ver de novo uma determinada matéria. Eu já estudei poder constituinte, por exemplo. Vou rever poder constituinte através de outro material. Muita gente entende desse modo, que no fundo você tem que ter uma primeira abordagem por um material e depois outra abordagem por outros materiais. Não sei se você ainda acredita nisso, mas talvez você se comporte assim, no seguinte sentido. Você comprou um determinado curso, depois você compra um outro curso de reta final. Quando sai um edital, você vai rever a mesma matéria num curso de reta final. Eu não acredito nisso, entendo que você aqui vai desconstruir aquilo que você tinha colocado na tua memória. Se você troca de material, você está dando uma resetada na sua memória, seja porque você não está aproveitando esse tempo, que é escasso, para fortalecer o material anterior que você tinha na memória, revendo ele próprio, seja porque quando você traz definições novas da mesma coisa, o seu cérebro começa a ficar confuso. E no ruim, ainda que você tivesse as duas definições mais ou menos sedimentadas, na hora da prova você precisa de uma definição de bate-pronto para te dar segurança, você responder as questões em pouco tempo e acertar essas questões. Tranquilo? Então, pessoal, ninguém vai revisar a matéria. A gente vai revisar, ver de novo o mesmo material. Então, eu preciso revisar o mesmo material. Isso aqui é muito importante, gente. Isso aqui que eu acabei de falar para vocês, nesse curto espaço de tempo, é a essência do método até aprovação. Você perguntar, Roberto, como é que você em 4, 5 meses saiu de 1.270 para o primeiro lugar do Brasil? Eu fiz isso porque eu revi o mesmo material. Eu gastei toda a minha energia e todo o meu tempo decorando os mesmos materiais. Ah, pô, Zé Roberto, mas se meu material não for perfeito? Se o seu material não for perfeito, eu recomendo que você decore esse material. Por quê? Se você souber 100% ou 90% de um material nota 7, é melhor do que ter lido um pouco, ter uma noção de 40%, 50% de materiais melhores. Pessoal, é impossível que você passe em pouco tempo para juiz, promotor, defensor ou até para técnico analista, se você estiver lendo materiais muito densos. É claro que os manuais para concurso são bons, é evidente que são bons. Os cursos são bons, vários volumes excelentes, mas vocês acham realmente que vocês que não têm tanto ritmo de leitura, ou mesmo você que eventualmente seja um monstro da leitura, você vai conseguir estudar profundamente tudo através de livros? Sinceramente, não me parece, beleza? Então, entendam realisticamente, no ato de humildade, que o seu dever no estudo para concurso é pegar um único material e decorar aquele único material, beleza? Nosso material mesmo, ele é mais que o suficiente, porque a gente faz, além de ter um esforço de
ser o suficiente, ele ainda é mais enxuto, porque a gente otimiza pelo método do caderno em poesia. Mas agora teve prova da Polícia Civil de Piauí, por exemplo, esse final de semana, e os alunos mandam mensagem sempre, todas as questões estavam no material. Então todos os alunos passam, Zé Roberto, os que decoraram o material, sim. O que não decorou, não. Porque não adianta você ter o melhor material do mundo e você não ter decorado o material. Estamos entendidos em relação a isso? Aliás, em relação a isso, revisar é ver de novo o mesmo material. Não alterne materiais no estudo da mesma matéria. Você precisa ter um material de cada matéria e reler ele com vontade de decorar 1 milhão de vezes. Esse é o teu dever de casa, beleza? Entendeu que esse é o cerne do teu estudo? O tempo que você tiver vai estudar 1, 2, 4, 20 horas por dia, você vai fazer a mesma coisa. Pegar o material e decorar ele ao máximo. Enquanto você não tiver decorado seu material, não pega outro material. Enquanto você não tiver decorado seu material, não reclame que falta 1, 2, 10, 15 questões para a sua aprovação na primeira fase. O dever de casa é decorar o mesmo material, beleza? Faz esse detox de material e esse voto de humildade. Eu vou pegar um único material e decorar. Maravilhoso. Então, revisar, pessoal, é ver de novo o mesmo material. Isso tem que estar muito sedimentado. Fechado? Nesse momento, você tem que saber responder para você mesmo. Qual é o meu material de direito constitucional? Qual é o material de direito administrativo? Qual é o material de direito civil? Qual é o material de processo penal? Isso tem que estar muito claro na sua cabeça. Você tem que saber me responder prontamente qual o seu material de cada matéria. Se você ainda não sabe, significa que você não tem ainda um material base escolhido e que você não tem entrosamento com o material base escolhido. Então, a coisa mais natural do mundo é que na hora da prova você não lembre uma série de questões. O estranho seria se você, sem método, sem clareza de material e sem rotina de revisão, estivesse indo bem nas provas. Isso que seria estranho. O seu não rendimento hoje é absolutamente normal, beleza? Pode ficar em paz em relação a isso. Também eu não renderia e não rendi até o dia que eu falei, eu vou pegar um único material e decorar e ponto final. Fechado? Muito bem. Então, o tema da revisão, que é rever o mesmo material, mais do que a mesma matéria, é um tema importantíssimo, e aí essa revisão você pode fazer de duas formas. A primeira forma que é o que a gente chama de revisão externa. A revisão externa envolve essa organização de reler os materiais. Em outras palavras, tá, Zé Roberto, eu tenho 7 dias na semana, eu posso estudar 7 dias, 5 dias, 4 dias que sejam, e eu estudei hoje uma matéria. Quando eu revejo essa matéria? Essa é a principal angústia, né? Talvez seja essa angústia que te trouxe para essa live de hoje. Quando eu revejo essa matéria? Se você está sentindo essa angústia, tudo bem, você é absolutamente normal, tá? E isso é o que a gente vai responder na aula de hoje sobre revisão externa. Maravilha. Mas existe um outro ponto e seria uma completa falta de inteligência, de estratégia, se você achasse que você só vai revisar quando você for reler aquilo de novo em outro dia. Na verdade, além disso, existe aquilo que a gente chama de revisão interna. A revisão interna diz respeito a você efetivamente, durante a leitura, e aí seja a primeira leitura, seja a releitura posterior, durante qualquer leitura de qualquer material, você precisa instalar um drive de revisar, que significa rememorando, fazendo as micro-revisões enquanto você estuda. Então vamos lá. Eu pego aqui meu caderno de constitucional e vem lá, poder constituinte, um conceito. Depois vem espécies e por aí vai, beleza? Então, cada tema traz vários subtemas. O que você tem que fazer para potencializar o seu estudo? Você tem que, durante o estudo do material, você pegar esses subtemas e, conforme você termina um tema, você volta pro anterior. Então vamos lá, imagina que eu estou aqui, ó, poder constituinte, conceito. Aí depois vem poder constituinte, espécies. Depois vem poder constituinte, titularidade. Poder constituinte, sei lá o quê. Beleza? Então, todo tema que você for estudar, seja um manual, seja uma videoaula, seja um caderno de poesia, seja uma apostila gigante da concorrência, você vai ter temas e subtemas, temas em sequência. O que eu quero que você faça quando for estudar esses temas em sequência? Você vai fazer o seguinte, você vai ler o primeiro tema, li o tema, paro, rememoro, paro e retomo. O que eu li agora? Beleza, lembrei? Sigo para o próximo. Leio o segundo tema, paro, rememoro ele e retomo o primeiro tema. Então, eu li o tema 1, poder constituinte, conceito. Poder constituinte, o poder, ótimo. Parei, rememoro aquilo. Tá sedimentado.
vou pro próximo. Espécie, poder constituinte, tal. Paro, rememoro o 2. Antes de passar pro 3, eu pego o 1, o 2, vou pro 3. Estudo 3, paro, rememoro 3. Antes de poder voltar pro 4, eu pego 1, 2, 3, aí vou pro 4. Li o 4, rememoro 4, vou 1, 2, 3, 4. Repara, enquanto você está na primeira leitura, você já vai sair dessa primeira leitura tendo revisado 4 vezes o tópico 1, 3 vezes o tópico 2, 2 vezes o tópico 3, 1 vez ou 2 vezes o tópico 4. Então, repara, enquanto você estuda, é possível, na verdade, é recomendado que você efetive revisões, micro-revisões, revisão de tópico a tópico, beleza? Isso é o que eu recomendo que você faça. Isso é revisão interna. Mas, Roberto, como é que eu faço isso na prática? É só a retomada? Não. A retomada é uma técnica da revisão interna. A gente tem o panorama geral, o último toque, o paralelismo, a associação. São outras técnicas que ativam a sua memória conforme você leia, escute ou faça qualquer coisa na sua vida. Então, a revisão interna é uma técnica dentro da revisão que eu ensino em detalhes com as subtécnicas no método até a aprovação. Esse método ajuda a gente a passar para medicina, para residência médica, para concurso de banco, para concurso de juiz, para concurso de defensor, promotor, para tudo quanto é prova, beleza? Inclusive você que eventualmente só quer trabalhar, Zé Roberto. Quero trabalhar em advocacia, ótimo, você precisa de memória. Zé Roberto, eu quero ser um bom orador, ótimo, você precisa de memória. Se você não tiver memória, você não consegue desenvolver em nada. Então, a revisão interna é o meu método de memorização dentro até a aprovação. Isso precisa estar muito ativado. Fechado? Isso aqui está disponível também para vendas. Eu não faço concurso jurídico nem tribunais, Roberto. O que eu faço? Você vai entrar em contato com a gente e eu vou te ofertar uma oferta exclusiva, inédita, do método até aprovação, que envolve revisão externa, revisão interna e todas as outras técnicas, marcação, etc. Fechado? Então, revisão, pode ser uma revisão interna, que eu recomendo enquanto você lê qualquer coisa, você já faça micro-revisões para você sair daquele dia lembrando muito mais. Não adianta só você dar uma lida e no outro dia continuar revisando outras coisas, porque quando você voltar para aqui, se você não tiver sedimentado na primeira lida, como se fosse um cimento fresco, beleza? Onde dá para mexer ainda, você vai estar praticamente parecendo que você está lendo pela primeira vez aquela matéria. Show? Então, revisão interna, fundamental. Agora vamos falar da revisão externa. Revisão externa efetivamente é a organização das revisões. A pergunta é, quando eu retomo aquele tema que eu já estudei? Com revisão interna? Sem revisão interna? Fato é, estudei Poder Constituinte hoje, segunda-feira, dia 26 de janeiro de 2026. Olha que coisa bonita, 26 de 1 de 26. Hoje eu estudei Poder Constituinte, acabei Poder Constituinte. Ótimo. A pergunta é, quando eu revejo isso? E aí começam a ter várias sugestões na internet, com base naquilo que é a curva de esquecimento, um experimento, uma conclusão importante da psicologia no final do século XIX, beleza? E que foi universalizado no começo do século XX com a tradução ali em 1913 para o inglês. Beleza, essa conclusão do estudo originalmente alemão, ela levou muita gente, inclusive a falar na internet aí que você tem que, como tem a curva do esquecimento, e eu vou esquecer, hoje eu sei muito, eu vou esquecendo com o tempo, eu preciso, portanto, estudei hoje, o pessoal vai falar para vocês, o idealmente é, você revisa amanhã, depois uma semana, tananana. Acontece que isso aqui na prática, essas receitas que o pessoal dá, 24 horas, 72, 7 dias, 30 dias, 60 dias, essa receita na prática é uma receita muito complexa para você. A verdade é essa. Você de repente já tentou fazer isso, eu tentava fazer isso no começo do meu estudo para concurso, e no dia que eu fiz um voto de vou parar com essa loucura e vou focar em revisar o mesmo caderno simplesmente, a coisa evoluiu muito mais do que se eu tentasse retomar essas informações nessa periodicidade, que é uma periodicidade que você não consegue colocar em prática. Você não consegue nem fazer a unha toda semana na mesma hora, concorda? Então é impossível que você pegue um edital inteiro e faça essa equação. Você precisaria de uma IA e mesmo a IA não conseguiria fazer essa conta para você que tem que estudar. É impossível, você não vai progredir com a matéria. Então vamos simplificar, pessoal. Como é que eu organizo as revisões? Você vai fazer o seguinte. Primeiro, organizar qualquer coisa envolve você usar nossas duas regras de organização de rotina de estudos, que é uma matéria por dia e um dia por matéria. O que significa, vamos fazer um exercício aqui, que se eu tenho 7 dias na semana, eu vou estudar
7 matérias. Eu tenho 5 dias, vou estudar 5 matérias. Então, matéria A, B, C, D, E. Show! Essa aqui é a minha rotina de estudos. Atualmente, eu estou estudando 5 matérias. Aí, as outras 5 matérias do edital, vamos esperar. Beleza. E o que eu vou fazendo na outra semana? Muito simples. Passou uma semana, segunda-feira, direito constitucional. Li aqui poder constituinte. Acabei por poder constituinte, tá? Terça, vou para administrativo. Tá. Quando eu voltei na próxima semana, na segunda-feira, para o direito constitucional, eu sigo depois do tópico poder constituinte. Que seria, sei lá, direitos fundamentais, por exemplo. Show? Então, eu vou seguindo na matéria. Beleza. E aí, o que eu faço para revisar, Zé Roberto? Muito simples. Um dia, numa segunda-feira feliz, você vai terminar a matéria de direito constitucional. E o que você vai fazer na semana seguinte? Retomar poder constituinte. Então, eu vou descendo na matéria, depois, quando acabei, eu volto. Vou descendo na matéria, acabei, eu volto. Vou descendo na matéria, acabei, eu volto. Isso vai ser o teu ciclo completo de estudo daquela matéria. Calma aí, Zé Roberto, você não vai demorar muito para eu rever poder constituinte? Evidente que vai um tempo no início. No início demora mais. Mas é assim que a vida é. Se você me mostrar alguma equação que te permita ver a matéria toda em menos tempo e revisar no menor tempo possível e rendendo com a matéria, você me apresenta e eu sigo. É impossível matematicamente, certo? É impossível. O que é importante é que você, no teu dia daquela matéria, tenha como foco único, vou render ao máximo naquela matéria e vai fazendo revisão interna, sempre. Terminei, retoma, com revisão interna e revisão externa. Terminei, retoma. É assim que você vai ganhando intimidade com aquele material. Agora, se você faz isso com vários materiais, esquece. Se você faz isso sem revisão interna, esquece. Então, o importante é você concatenar tudo isso que a gente está falando. Revisão interna todo dia, revisão externa também. Beleza? Isso é muito importante. Ótimo. Então, eu vou seguindo, maravilhoso. Quando eu chego no final, eu retomo aquela matéria e por aí vai. Tá bom. Essa é a primeira regra. Então, você segue dentro daquele dia daquela matéria, vai avançando com a revisão interna, chegou no final, retoma no início. Chegou no final, retoma no início, retoma no início, retoma no início. Primeira dica boa. Cada ciclo desse, o tempo diminui. Cada vez que eu estou revisando aquela matéria completa de novo, o tempo diminui. Então, na primeira vez que eu estou estudando Direito Constitucional, eu precisei de sei lá quantos meses para terminar Direito Constitucional. Na segunda vez, eu precisei de 0,8 quantidade da primeira vez. Vai chegar uma hora que você vai estudar tudo na metade do tempo e vai chegar uma hora nas revisões em que você vai estudar todo o Direito Constitucional em uma única segunda-feira. Acredite se quiser, isso vai acontecer. Como é que eu consigo isso, Roberto? Ganhando intimidade com o mesmo material, revisando o mesmo material e tendo ele marcado e enxugado também. Por isso que é importante a técnica da marcação, porque senão você sempre está lendo como se fosse a primeira vez. Você marca ele, você estrutura ele, realmente você está acostumado a reler só aqueles pontos fundamentais, beleza? E isso vai funcionar e vai dar certo, beleza? Muito bem. Então, revisões internas e revisões externas. Ótimo. Cada vez vai ficando mais rápido. Essa é a boa notícia, aqui é um ato de fé, você tem que confiar em mim. O segundo ponto importante para encerrar o assunto, dá uma paz. Eu gosto de utilizar uma segunda técnica que se chama técnica das duas prateleiras, tá? Isso aqui vai se dar mentalmente, e tem gente até que faz isso formalmente também, beleza? Formalmente também. Técnica das duas prateleiras. Você vai organizar suas matérias em duas prateleiras. A primeira prateleira de estudo diz respeito à primeira vez que você está estudando aquela matéria. Na primeira lida da matéria, você tem duas funções. Primeira, marcar a matéria. Primeira finalidade. Então, você vai preparar aquele material, tá? Marcando ele. Então, eu estou pegando meu material de direito constitucional. Eu vou marcar com técnica. A marcação, ela enxuga o teu material e ela ativa a memória visual. Isso é uma preparação. Primeiro, te aumenta o seu foco na primeira lida, mas além disso, ela é uma preparação para as revisões subsequentes. Quando eu vou revisar subsequentemente, aquilo é mais rápido, beleza? Nas próximas vezes. Então, eu vou marcar para preparar esse material para as outras lidas para ele estar mais enxuto e já com a memória visual ativada. Quem já viu aula minha de marcação vai entender perfeitamente do que eu estou falando e faz toda a diferença do mundo. E o segundo ponto é, claro, sempre trabalhar também um pouco de revisão interna, tá? Claro, eu não vou só sair marcando, eu vou tentar retomar
para que eu saia daquele dia de estudo com o entrosamento daquela matéria e se cair uma questão daquela matéria nos próximos dias, nas próximas provas, certamente eu vou lembrar, tá? Revisão interna sempre, marcação naquela matéria. Show! Aí eu estou trabalhando lá o meu direito constitucional na prateleira 1. Um belo dia, acabou o direito constitucional. Marquei tudo. O que eu faço com o direito constitucional? Eu subo ele para a segunda prateleira. A segunda prateleira é a das matérias que estão apenas em revisão. E aqui já a revisão externa. Significa que eu já marquei esse material e eu já fiz revisão interna conforme for lendo. Agora eu vou fazer revisão externa e revisão interna sempre. Significa que quando eu chego na segunda prateleira, meu foco é um só. Muito simples. Pegar aquele material já marcado, revisar ele lendo as marcações e forçando a decorar as marcações ao máximo, beleza? Então, teu foco aqui na segunda prateleira, que é onde eu quero te colocar o quanto antes, portanto, é importante que nessa primeira prateleira você tenha realmente um ritmo de estudo, que você queira acelerar esse ritmo de estudo ao máximo. Eu vou pegar e botar aqui para que tenha revisão ao máximo, beleza? Revisão ao máximo. Para que você reveja ao máximo aquele material. Fechado? Então, a tua obrigação aqui é rever ao máximo o material. Então, você vai, com tudo que está na segunda prateleira, você vai rever, reler, até o dia que você tiver com o nome no Diário Oficial. Então, percebe como é simples estudar para concurso. Primeira prateleira, vou marcar e revisar internamente. Joguei para a segunda prateleira, aqui é revisar eternamente até o dia que o seu nome estiver no Diário Oficial. Simples assim. Fechado? Então, o que acontece? Conforme o tempo vai passando, as matérias vão indo para a segunda prateleira. E aí você pode acrescentar novas matérias na primeira prateleira. Então, eram 5 dias. Constitucional foi para a segunda prateleira, eu boto uma nova matéria aqui, direito do consumidor. Acabou o direito do consumidor, segunda prateleira. E por aí vai. Vai entrando aqui, vai chegar uma hora que tudo aqui vai estar na segunda prateleira. E aí o seu estudo vai ser simplesmente revisão 1, revisão 2, revisão 3, revisão 4, revisão 5. E aqui você pode até botar uma matéria por dia, distribuindo num grande ciclo de estudo com todas as matérias. Então, aí quando você já está na segunda prateleira, você pode fazer um grande ciclo não de 5 dias, mas de 6, 7, 8, 10, quantas matérias forem, beleza? Porque aqui teu foco é revisar. E aí, para finalizar, pessoal, a hora que você vai passar em concurso público é quando todas as matérias, ou a maioria absoluta delas, estiver na segunda prateleira. Enquanto você estiver na primeira prateleira, marcando, dando a primeira lida, não se iluda. Não se iluda. Você ainda não está preparado para passar no concurso público. Tem gente à sua frente que já revisou e já decorou mais coisas que você. O meu objetivo aqui é que com o máximo de tempo, o máximo de velocidade, com o mínimo tempo possível, você sai da primeira prateleira e vai para a segunda prateleira. Esse é o meu objetivo. Então, quando você aprende a marcar com velocidade, quando você aprende a fazer revisão interna com qualidade, mas com ritmo de estudo, o que eu estou te ensinando é sem perder qualidade, acelerar o seu estudo. E depois que você estiver nessa prateleira aqui, quanto mais tempo você dedicar para o estudo, mais rápido você vai passar. É impossível que você, com material de qualidade, marcado e revisando a exaustão, não passe no concurso público. Pode ser que você não passe no primeiro, pode ser que você não esteja preparado para a prova do mês que vem, mas você vai se surpreender como você vai ter resultado em muito menos tempo, que é o que acontece com os nossos alunos. Nossos alunos, às vezes, em 3 meses, 6 meses, 1 ano, passam para... Ontem mesmo saiu aqui, em 1 ano de estudo, 1 ano exatamente, um aluno estava começando a estudar, passou para 2 concursos de delegado em 1 ano, resolveu a vida, está ganhando 30 mil reais em 1 ano. Então, é possível que você passe em menos tempo. Você precisa ter método e clareza do que está fazendo e um material preocupado com a qualidade do seu estudo e com a sua aprovação. Fechado? Então, esse é o nosso dever de casa. É isso que a gente faz na Escola da Aprovação e é isso que a gente está ofertando durante essa aula para você que está aqui com uma oferta especial. Vai aparecer no chat aqui do YouTube, beleza? Um link para você entrar em contato com a gente e aproveitar um desconto que eu estou dando só para quem está nessa live, beleza? Só para quem está aqui ao vivo. Entra lá, garante, começa hoje a estudar na Escola de Aprovação, que eu quero que o depoimento daqui a 1 ano seja o seu já aprovado. Eu quero que você faça com vários alunos nossos, pague as últimas parcelas já com o salário do cargo público. Tem um depoimento que eu acho fantástico, eu estava relendo essa semana, do Arius Vinícius, que era ajudante de pedreiro, entrou na Escola de Aprovação, passou para técnico do tribunal e pagou as últimas parcelas já com o salário do cargo público. É nisso que a gente acredita. Eu quero que você passe e passe rápido. O que você precisa para isso? Método e clareza de expectativa de momento, ritmo de estudo e um material que facilite. Os nossos materiais da Escola de Aprovação, eles rendem 3 vezes mais, porque não tem enrolação formal, não tem lero-lero e
eles são o mais objetivo possível sem perder a qualidade, sem perder a verticalização. Dá muito trabalho fazer isso, mas não é mágica, é método. Beleza? Isso está ao seu alcance. Então aproveite essa turma da Escola de Aprovação para você mudar de vida em 2026 o quanto antes. Estamos te esperando aqui. Beleza? Fale com o nosso time, aproveite o desconto exclusivo para você que está nessa live e vamos juntos até a aprovação.